Provérbios 12, tá bom? Verdade versus mentira. Eu separei aqui pra gente os versículos, e aí eu trouxe os versículos aqui, que vai ser do 17 até o 23, tá? Os versículos de hoje vão ser esses. A gente vai meditar nele, e a partir dele a gente vai ter esse encontro aí da verdade versus mentira. E é bem bacana, pessoal, porque o que acontece? Quando a gente entende que existe uma verdade, existe uma forma de a gente lidar com a verdade, existe uma forma de a gente lidar com a mentira, a gente vai entendendo também a forma que a gente traz isso na nossa própria vida, né? Então, é bacana a gente pensar e perceber que existe isso, né? Uma forma de a gente agir. Então, eu vou aqui trazer para vocês, eu vou começar aqui a partir do versículo 17 até o versículo 23, tá certo? Então, primeiro eu vou ler eles aqui, e aí a gente vai estruturando. O homem sincero anuncia a justiça, a testemunha falsa profere a mentira. O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar dos olhos. No coração dos que tramam males há engano. A alegria está naqueles que dão conselhos de paz. Ao justo nenhum mal pode abater, mas aos maus enche-se de tristeza. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. O homem prudente oculta sua sabedoria, o coração dos insensatos proclama sua própria loucura. E aqui nesses versículos que eu acabei de ler, do 17 até o 23 do Provérbios 12, a gente pode encontrar alguns versículos que tratam exatamente sobre isso, sobre a verdade e sobre a mentira, né? Tá passando agora aqui um carro, um caminhão de música de louvor. Eu não sei se aí na sua cidade tem, mas aqui em Brasília tá tendo. É bonito, né? Que é uma forma de evangelizar. Então pode ser que vocês escutem aí de fundo, tá bom? Não sei se você tá me ouvindo, mas acho que vai ficar um pouquinho alto ali. Mas então vamos lá. Eu quero compartilhar aqui com você o versículo 19, tá bom? O versículo 19 diz o seguinte: os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar dos olhos. O que ele está querendo dizer aqui? Que, gente, mais do que nunca a gente começa a perceber que a mentira tem perna curta, né? Não adianta você achar que uma mentira vai durar por muito tempo. Muitas vezes a gente fica preocupado com algumas pessoas, a forma como elas agem, a forma como elas falam da gente, a forma como elas falam de si, enfim. Mas a gente tem que pensar que se isso for uma mentira, ela não vai se sustentar por muito tempo. Sabe, uma hora a verdade vai aparecer, justamente por isso, porque olha só, a língua mentirosa dura como um abrir e fechar dos olhos. Quando você abre e fecha os olhos é um segundo, então é pouco tempo demais que a mentira ela vai se permanecer. Até por isso, a gente também começa a se questionar e perguntar o quanto a gente vem trazendo mentiras para nossa vida, sabe? Dizendo coisas que não são verdadeiramente, sabe, aquilo ali que você olha e fala assim, cara, isso aqui tem uma mentira por trás. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Isso é uma coisa que eu falo, mas não é uma coisa que eu quero, sabe? É uma coisa que, às vezes é uma coisa que eu quero, mas não é uma coisa que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente fica nesse impasse, até mesmo de saber se o que a gente está dizendo é verdade ou mentira. Não sei se você conhece pessoas que mentem tanto que elas começam a acreditar na própria mentira que elas estão contando, e a ponto de que quando elas vão contar, parece uma verdade, de tanta mentira, de tanto que ela já falou aquela mentira pra ela, aquilo já está se tornando uma verdade, a ponto de quando ela conta isso para as pessoas, ela até mesmo se faz de vítima, e as pessoas passam a acreditar naquela mentira que ela está contando, né? Mas, né, ao longo do tempo a gente vai percebendo que o quê? Que essa mentira ela não se sustenta. Gente, a mentira ela não tem uma base forte, então ela vai perecer. Então a gente tem que perceber e examinar exatamente essas questões. Até que ponto vale, né? E quando a gente olha, a gente vê que não vale a pena mesmo a mentira. De verdade, não vale a pena. E aí eu separei aqui um outro versículo que diz o seguinte: ao justo nenhum mal pode abater, mas aos maus enchem-se de tristeza. Então, gente, olha só, ao justo, mais uma vez ele falando do justo, né?
dizendo que nenhum mal pode abater. Não é que nenhum mal não vai acontecer. Não é que não vai acontecer as coisas ruins na sua vida. Não é que o mal não vai acontecer. Mas o que ele diz aqui? Ele diz que esse mal não vai te deixar perecer, não vai te deixar cair. E mais uma vez, a gente começa a pensar, e foi muito forte, né? Eu não sei se pra você, mas foi muito forte essa última sexta-feira, a Sexta-feira Santa, porque a gente começa a pensar na cruz de Cristo, né? A gente começa a ver ali o quanto que ele se dedicou, né? Pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele se entregou na cruz. Ele se entregou ali, ele estava ali presente. Então, hoje ele ressuscitou, né? Hoje ele está vivo, Jesus está vivo entre nós. E aí a gente tem uma novidade, uma coisa boa para a gente celebrar. Ele não reclamou em nenhum momento enquanto ele estava ali segurando a cruz, e ele fez isso por nós. E quantas coisas a gente vem reclamando na nossa vida, quantas coisas a gente vai se deixando abater. Sabe, pequenas coisas que a gente vai olhando e você fala assim, cara, olha, realmente, diante de Cristo eu não tenho nada a reclamar. Diante do que ele passou, eu só tenho que agradecer. Até as coisas ruins que acontecem, a gente tem que trazer... Não é que a gente tem que ficar alegre com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente tem um momento de luto, sim. Mas a gente tem que começar a não permitir que esse abatimento dure por muito tempo, por muitos anos, né? Então, assim, por quanto tempo esse seu luto vai durar? Se você está passando por uma situação difícil, por quanto tempo você vai permitir que isso haja na sua vida? Então você escolhe, determina isso, porque uma hora vai ter que passar. Você não permitir que isso abata a sua vida vai fazer com que você vive de uma forma mais alegre, sabe? E aí aqui o que a gente traz, olha só, tem o versículo 23 que diz o seguinte: o homem prudente oculta a sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama a própria loucura. O que eu quero trazer aqui, que eu trouxe uma reflexão para mim, eu quero trazer para vocês. O homem sábio, gente, a sabedoria faz com que a gente, muitas vezes, o ocultar que ele traz aqui, tá bom? Que ele traz aqui, oculta a sua sabedoria, o homem prudente oculta a sua sabedoria, é que ele... Não é que ele tá escondendo, não é que ele tá omitindo, ele tá ocultando, porque pode perceber, aquele sujeito que fala que é muita coisa, que porque eu sou isso, porque eu faço isso, porque eu faço tal coisa, e fica se engrandecendo, na verdade, em verdade, essa pessoa não é isso tudo que ela fala, sabe por quê? Porque quem não precisa dizer, quem é e ponto final. Então a gente vê aqui que a pessoa que é prudente, ela oculta essa sabedoria. Sabe, ela não fica dizendo porque eu sou sábio, porque eu sou uma pessoa que você tem que acreditar, ouça as minhas palavras. Não, uma pessoa que é prudente, ela não faz isso, né? Então a gente começa a perceber quais são as atitudes das pessoas ao nosso redor e a nossa também. Será que você é o sujeito que fica falando tudo que acontece na sua vida e fica se envaidecendo disso e se engrandecendo? Mais uma vez, nós como cristãos, a gente percebe que quando as coisas, as bênçãos que a gente recebe, as palavras que a gente proclama, principalmente aquelas palavras de cura e que traz alegria, na verdade a gente está sendo intermediário de Cristo, né? Então, assim, não é muito sobre nós. É uma forma de a gente estar agindo, mas porque a gente tem esse espírito dentro da gente. Então a gente não precisa ficar se envaidecendo. É muito interessante a gente saber quem a gente é. E as pessoas que falam demais, em verdade, elas não sabem quem elas são. Então elas precisam ficar dizendo o que elas fazem, ou então se assegurando em cima de pessoas que fazem. Não sei se você conhece pessoas assim, que são pessoas que elas não fazem nada da vida, elas não sabem, assim, elas acham que fazem, e muitas vezes elas estão se encobertando na presença de uma outra pessoa que está fazendo. Então tem uma pessoa que tá fazendo acontecer, essa pessoa é digna, essa pessoa é próspera, essa pessoa faz. E aí ela diz, eu sou amiga de tal fulano, porque eu conheço ciclano, porque não sei quem é meu amigo, porque... Então ela começa a crescer pela outra pessoa e não por ela, entende? E aí ela precisa ficar dizendo a todo tempo que ela conhece aquela pessoa, né, que é uma pessoa de sucesso. Não que os status e o poder não sejam uma coisa... Que a gente possa usar de uma maneira positiva. Mas se a gente está utilizando isso para nos envaidecer, isso não é bacana, né? Então a gente tem que começar a pensar que, gente, olha só, quem é e ponto final, sabe? E o mais interessante é a gente perceber que as coisas, a verdade aparece, as coisas elas vão se transformando
E a gente não precisa ficar falando demais, né? No fundo, a gente vai mostrar quem a gente é. Uma hora ou outra, as pessoas que convivem com a gente vai entender quem a gente é de verdade, sabe? A gente não vai precisar ficar falando, sabe? Você não vai precisar ficar, nossa, mas eu queria tanto que as pessoas soubessem quem essa pessoa é de verdade. E, nossa, porque essa pessoa me fez mal. Cara, essa pessoa vai ter o tempo dela, sabe? E quem convive vai entender quem é essa pessoa, sim. Porque é o que está dito exatamente aqui. O coração dos insensatos proclama a sua própria loucura. Então, você não vai precisar falar nada, sabe? A própria pessoa, ela vai demonstrar quem ela é por aqueles que vão conhecendo ela aos poucos. Você não vai precisar ficar falando assim, nossa, mas olha como fulano fazia comigo, o que essa pessoa fazia. Calma. Espera que o tempo dessa pessoa vai aparecer e as pessoas vão conhecer de fato quem ela é. Né? Porque a verdade, ela sempre vai aparecer. A verdade sempre vai aparecer e ela sempre vai prevalecer. Porque a mentira, ela é curta. Né? A mentira, ela é curta. E então, muitas vezes você vai ver essa pessoa quicando, sabe? Em vários lugares, falando sobre aquilo que ela fazia, né? São pessoas que muitas vezes vivem lá de passado, de coisas que fizeram em uma vez que deu certo e fica falando aquilo o tempo inteiro para poder, de repente, trazer uma verdade dentro do coração dela, porque nem ela mais sabe quem ela é. Né? Então ela vive de passado, ela vive conversando sobre quem ela foi, ela vive conversando sobre quem ela vai ser, mas ela não se instala na realidade, ela não vive uma verdade, entende? Se instalar na realidade é você olhar para você, tirar todas as máscaras e falar assim, eu sou essa pessoa, eu sou isso daqui. Sabe, é você trazer essa verdade, porque essa verdade te traz alegria, essa verdade não te deixa bater contra o mal, essa verdade faz com que você permaneça num caminho reto, né, num caminho de sabedoria. Então é isso que a gente tem que fazer, tirar todas essas máscaras, porque se a gente não tira essa máscara agora, sabe o que pode acontecer? A gente pode se confundir, a gente pode achar que a gente é uma pessoa quando na verdade a gente não é, a gente pode esquecer quem é a nossa identidade de fato, sabe? A gente pode se confundir e nunca mais a gente pode encontrar quem a gente é de verdade em essência. Por quê? Porque de tanto que a gente vive de passado, de futuro, sem estar instalado aqui no presente momento, que a gente às vezes vai se acometendo a isso. Né? De repente você é essa pessoa que fica falando muito das coisas que você fez lá atrás e do que você vai fazer lá na frente. Então é o momento de você olhar para agora e perceber o que você está fazendo, sabe? Qual a verdade que existe dentro de você? Sem máscaras, sabe? É retirar tudo e olhar para as suas mazelas e olhar para aquilo que você tem, porque olha só, você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Você não precisa de mais ninguém, sabe? Assim, de verdade, você não precisa de mais ninguém. E hoje a gente vê que Jesus ressuscitou, Ele tá com a gente, Jesus vive, Ele tá aqui. Então você não precisa de mais ninguém além dele, né? Você e Deus é a maioria. Então, quando você percebe isso, quando você traz essa verdade para você, você passa a ser quem você é. Você não fica dizendo para as pessoas quem você é. Você é e ponto. Né? Você é essa pessoa, você entende quem você é e você melhora quem você é, e você a cada dia que passa você vai entendendo quem você é, as coisas que você tem que construir, as coisas que você tem que melhorar, e você vai trazendo a verdade, porque é essa verdade instalada em você que vai fazer com que você cresça, é essa verdade instalada em você que vai fazer com que você crie riqueza, é essa verdade instalada em você que vai fazer com que você prospere, com que você ame, sabe, com que você se entregue. Todo o restante só vai fazer com que você caia. Todo o restante, se você usar essa máscara, se você ficar vivendo de passado, se você ficar só projetando o seu futuro o tempo inteiro sem se instalar no hoje, que é o único momento que você tem, você tá fadado a viver uma mentira, você tá fadado a viver uma máscara, entende? Então, o convite que a gente tem aqui hoje é de a gente escolher o caminho da verdade, sabe? Por mais desafiador que seja, por mais desafiador que seja. E quando você traz essa verdade, não só você se beneficia disso, mas todas as pessoas ao seu redor. Todo mundo ao seu redor se beneficia. Seus filhos se beneficiam, seu cônjuge se beneficia, sabe? Os seus amigos se beneficiam, a sua família, os seus parentes, todo mundo, né? Não só você, mas todas as pessoas, elas começam a se beneficiar. E isso acontece por um único motivo, porque a verdade traz luz. A verdade, ela traz luz, você começa a enxergar, você começa a ver o caminho que você tem que andar, você começa
a entender que existe um Deus que é maior, você consegue entender que existe coisas boas, que você pode se alegrar, entende? Porque existe a verdade, existe uma luz. O outro caminho, ele é de trevas, gente. E esse caminho de trevas a gente tem que deixar para trás. O caminho de mentira a gente tem que deixar para trás. Porque o quê? Esse caminho de mentira nada mais é do que um caminho do mal, um caminho realmente do inimigo, que ele fica o tempo inteiro fazendo com que a gente minta, com que a gente se desvie, mas a gente tem que ser mais forte, né? A gente tem que ser mais forte em entender e perceber que é o caminho da verdade que vale a pena, sabe? O quão verdadeiro você está sendo com você, o quão verdadeiro você está sendo com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, você já chega contando coisas da sua vida, o que você conquistou, falando de bens materiais e sobre quem você é. Sabe, é instalar a nossa essência no nosso ser, é trazer essa verdade, né? É a gente começar a trazer essa espiritualidade além, pessoal. É parar de ficar vivendo somente com o corpo, trazer a nossa alma, trazer o nosso espírito, sabe? Todos aqui, nós aqui já somos adultos. A maioria das pessoas que me seguem são pessoas que já são mais velhas mesmo, né? Que me ouvem são pessoas que são mais velhas, de 30 até 50 anos ali, nessa faixa etária. Então a gente começa a pensar e perceber que a gente já está numa estrutura da nossa vida que vai pedir a gente mais do que simplesmente sobreviver, né? Vai pedir que a gente caminhe num horizonte da alma, de crescimento espiritual, de crescimento como uma pessoa em si, como essência, entendendo que essa verdade que a gente vai carregar, ela vai ecoar para a eternidade. Ela não vai ficar somente aqui. Então a gente vai carregar ela por muitos e muitos anos. Então, qual é a sua verdade? A sua verdade é uma verdade mesmo, é a verdade de Cristo? Ou é a verdade instalada sobre todas as mentiras que você vem contando? A gente tem que começar a tirar as nossas máscaras sobre tudo aquilo que vem nos impedindo de ser quem a gente é e de viver esse um com Deus, que nos faz maior, que nos faz melhor, que nos faz amar, que nos faz ser sensíveis, sabe, assim, e não na sensibilidade imatura de choro eterno, mas sensibilidade de entender também a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, de ter mais empatia e compaixão, porque foi isso que Jesus fez por nós, né? E se ele vive, a gente pode crer em dias melhores, a gente pode crer no amanhã. É sempre pensar isso, poxa, se ele vive e ele é a verdade, ele é a luz e ele defendeu essa verdade, sabe, até o final, por que não eu? Por que eu não vou fazer isso? E se eu entendo que eu com Deus sou a maioria, você já ganhou o jogo, sabe? Não precisa de mentiras, a verdade ela prevalecerá. Então, que a gente possa entoar esse hino, né, hoje no dia de Páscoa, entendendo que porque ele vive a gente pode crer no amanhã, e é crendo no amanhã e vivendo o dia de hoje, sabendo que ele está junto com a gente. Então, que você possa trazer a verdade que existe dentro de você, que todas as máscaras possam cair e que você chame Jesus para caminhar ao seu lado, porque ele vive. E se ele vive, você pode crer que coisas boas vão acontecer na sua vida, sim, né? E que, sobretudo, a gente trazendo a nossa verdade, a gente vai conseguir instalar um mundo melhor, né? Tanto para a nossa vida, quanto para a vida das pessoas que vivem ao nosso redor, né? Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges, e assim os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos conhecidos e o mundo como um todo. Simplesmente porque a gente decidiu fazer o que a gente tem que fazer aqui, né? Que é ser verdade, ser verdade. Então eu vou colocar aqui de final essa música pra gente trazer nesse dia de Páscoa, né? Que é um dia de alegria, que a gente vive essa Páscoa, que a gente saiba que ele vive e que temor não há. Não precisa temer sobre isso, não precisa mentir, não precisa de temor, porque a gente sabe, olha só, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado, seu Filho amado, para morrer no meu lugar. É muito amor por você. Na cruz sofreu,
por meus pecados. Vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vivo, Ele está vivo, meu Deus está vivo. Então que você tenha uma excelente Páscoa com a sua família, que hoje seja um domingo de muito amor, de muita alegria, que a gente viva essa Páscoa, porque a gente vai viver essa Páscoa durante esse tempo, que a gente possa viver isso mesmo, que a gente possa ter essa certeza e levar essa verdade para a nossa vida, que Ele vive. Que Ele vive nos nossos corações, que Ele renasça nos nossos corações, que Ele renasça nas nossas famílias, e que assim a gente possa trazer essa alegria de vitória, de vida, sem medo, sem temor, porque Ele vive, amém? Então é isso, vou deixar essa live salva, e aí vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês amam. Um beijo!